tem contato com o Paulo Pires, que é presidente da FECOAGRO, que é a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, destacando os prejuízos que as cooperativas estão enfrentando nas suas estruturas e também essa questão do recolhimento dos grãos, né? Vamos com o Eduardo Leões, da Rádio Agete. As cooperativas agropecuárias representam um segmento importante para a economia do nosso estado. Para sabermos como elas foram afetadas pelas fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul, vamos ouvir o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias, FECOAGRO RS, Paulo Pires. Situação muito difícil, presidente. Difícil, né? Você vê que nós, nos últimos 5 anos, é bom rememorar isso, né? Nós tivemos 3 safras frustradas. Nos últimos 5 anos nós tivemos uma safra normal. Nós tivemos 3 safras frustradas, 2020, 22 e 23, por falta de chuva. 21 foi a nossa safra normal e agora 24, quando nós se preparava para a maior safra da história do Rio Grande do Sul, né? Infelizmente ocorre essa questão aí prejudicando as culturas de verão, né? Principalmente soja e arroz, e nem falo na questão da proteína animal, da produção de leite, isso que houveram prejuízos enormes, né? Mas a gente sempre ressalta na questão do cooperativismo agropecuário. Tá? O mais importante nessa tragédia que se assolou para o Rio Grande, tá? É a solidariedade, é a cooperação, é preservar vidas e dar uma condição humana que essas pessoas que perderam casa, perderam tudo, né? Esse deve ser o foco da nossa atenção hoje. Tem regiões que as cooperativas foram muito prejudicadas. Sem dúvida, tem cooperativa que foi muito prejudicada por estruturas, né? Nós tivemos estruturas de armazenagem que ficaram embaixo d'água, nós temos locais, principalmente a região sul, em que 50% da safra de soja não foi colhida, né? Nós temos em todo o estado soja por colher, que praticamente se perdeu agora, né? Com essa sequência de chuvas, né? Nós temos hoje uma estrutura logística totalmente deficitária, né? Totalmente comprometida, né? Nós quase que não conseguimos chegar a Rio Grande com problemas seríssimos, né? Então tudo isso impacta na produção. Agora a gente sempre frisa, né? A produção é importante, é fundamental, ela vai ser fundamental na reconstrução. Agora a prioridade é essa condição humana das pessoas. Nós tivemos uma reunião com o Ministério da Agricultura, né? Em que nós temos construindo, junto ao governo federal, junto aos bancos oficiais, né? Um programa de reconstrução, claro que principalmente nessas regiões mais afetadas, e dando condição para que esse produtor que em 5 anos teve 4 frustrações, né, continue produzindo. Esse é o objetivo das cooperativas agropecuárias. Presidente da FECOAGRO RS, Paulo Pires. As cooperativas que produzem arroz também tiveram muita dificuldade, não estão conseguindo acessar os mercados dos estados do centro do país. Acho que na história do Rio Grande, né, Eduardo, nós não tivemos uma condição tão inóspita, né, tão assim caracterizada de tragédia como essa, né? Nós tivemos uma tragédia do excesso de chuvas que começou ali em Santa Maria, São Cepé, Restinga Seca, né? De Cachoeira do Sul. Depois isso foi para o Vale do Taquari ali, né, no outro dia praticamente, né, que é aquela questão da avalanche, né, que é a questão aquela de uma enxurrada que leva tudo por diante, né? Aí isso levou pontos, e depois nós tivemos esse desastre aí da nossa capital e da grande Porto Alegre, né? Ou seja, essa questão que só tinha acontecido em 1941, essa enchente, né? E que prejudica tudo, porque aí a gente vê que tem toda uma estrutura, né? Eu tenho prédio que funciona tudo, e lá no porão do prédio, na garagem do prédio, daqui a pouco, né, tá toda a estrutura de luz, né, de controle das coisas, e o que acontece. Então, quando chega isso, né, um bombeamento de água, uma estação de tratamento de água, né, enfim, tudo isso que foi uma tragédia enorme, né, talvez a que tem mais visibilidade. Eu acho que o nosso aeroporto
é a grande mostra disso, né? E agora essa água não some, né? Lógico. Então ela está indo para a Lagoa dos Patos aí, já está em Rio Grande, já está em Pelotas, São Lourenço, né? Nessa região sul toda também afetada por isso. Isso aí, como se as coisas não pudessem até piorar, né? Nós temos essa condição de clima de um vento, né? De um vento sul daqui a pouco que não escoa essas águas. Então realmente é uma tempestade perfeita, né? Um cenário totalmente adverso, mas que nós gaúchos vamos superar. O gaúcho é resiliente, o gaúcho sempre foi corajoso e nós vamos superar isso. Claro que nós temos que ter uma política pública por parte do governo federal, que algumas ações já estão acontecendo, né, para nos ajudar a superar essa adversidade que ela é momentânea e ela vai passar. E qual seria a reivindicação principal do setor neste momento? Olha, a questão da infraestrutura é uma questão básica, né? Nós temos que ter estrada, nós temos que ter pontes, né? Nós temos que ter um esforço nacional aí para nós reconstruir uma normalidade. Não é só o setor agropecuário que sofre isso, nós temos o setor de turismo sofrendo isso, nós temos o setor da indústria, né? Nós temos um dado alarmante aí do número de indústrias que estão inundadas, né? Então, todos os setores, o que eles vão ter que ter? Eles vão ter que ter primeiro, né, tipo de uma trégua para pagar as responsabilidades que vencem agora, né? Eu até me representa que essa questão do estado de emergência do município, de calamidade, ela não é tão importante quanto se está se dando a importância, né? O mais importante é a condição que ocorreu em determinado lugar, né? Porque mesmo que nós tenhamos lá, por exemplo, na Zona Sul, nós não tenhamos que foi a perda de safra, nós não tivemos grandes enxurradas, né? Daqui a pouco Zona Sul, que eu quero dizer, é na produção de soja, Dom Pedrito, Bagé, Jaguarão, enfim, né? Nós temos uma perda expressiva por parte do produtor na sua safra, então ele não vai ter condição de pagar uma prestação de uma máquina, né, que vai vencer agora, né? Um produtor lá nas Missões, né, ele não vai ter condição. Então nós temos que ter uma política pública de compreensão para todos esses compromissos ser empurrado para frente. Veja bem, eu não estou pedindo perdão, não estou pedindo nada, estou pedindo condições de pagamento. A própria venda, né, o produtor que colheu soja, a cooperativa que está com a soja, ela não está conseguindo vender. Por quê? Porque Rio Grande, para exportação principalmente, porque Rio Grande não está carregando, né? Rio Grande não está com os navios com condição normal de receber navios, né? Então todo esse contexto tira a liquidez do Estado, que sempre teve uma economia extremamente dinâmica, né? Então nós temos que entender que isso é momentâneo, o governo federal tem que entender que isso é momentâneo, as estruturas macroeconômicas têm que entender que isso é financeira principalmente, tem que entender que isso é momentâneo e dar uma condição através de uma política pública seria o perfeito, né? Mas mesmo atitudes individuais do sistema financeiro, por exemplo, nos ajuda a sair desse momento que é essa condição adversa, ela não vai durar para sempre. Então nós temos que resgatar aquela condição de investimento, que isso, claro que o ideal é ser feito através de uma política pública do governo federal, mas ela pode ser feita, né, momentaneamente, por exemplo, pelo sistema financeiro, né, para dar a condição de nós voltar a produzir, nós ter de novo esse dinamismo na economia que o Rio Grande do Sul sempre teve, né? Eu acho que isso é importante. Ouvimos o presidente da FECOAGRO RS, Paulo Pires, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Ok, Eduardo, obrigado pelas suas informações aí, ressaltando essa questão preocupante, né, que envolve nós também, né, envolve aí o sistema cooperativismo do Rio Grande do Sul, e com certeza toda a estrutura e o recolhimento de grãos foi afetado, né, não somente as cooperativas, mas também as outras empresas que atuam nesse segmento. Isso é bastante preocupante, né? E claro que precisa ter um apoio, um suporte dos órgãos públicos. 10:09, vamos ao intervalo comercial? Eu já retorno aí com as últimas informações.